Tem uma pergunta de um dos nossos seguidores, que é algo mais atual, tá? Que ele pergunta justamente em relação aos aprendizados. É o João Arthur. Ele pergunta quais foram os maiores aprendizados decorrentes da pandemia, né? Assim, Luiz, eu só queria fazer um adendo a essa pergunta. Você aí que tem uma vasta experiência no mercado financeiro, qual foi a maior crise que você pegou, assim, que você viu que realmente a situação ficou um pouco mais complicada? Se foi essa pandemia, se foi o congelamento das poupanças lá atrás. Por favor, Luiz, você com a palavra. Você fez a lição de casa, hein? Você já fez a lição de casa. A pergunta foi Essa boa. pandemia, isso foi uma brincadeira total. Foi muito curioso, porque eu e o Breda estávamos em Curitiba, num grande escritório de investidores, e estávamos, não me lembro o mês, mas semanas antes da pandemia ser decretada. Já se falava na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui não estava decretada ainda a pandemia. E alguém perguntou, mas isso aí não vai estragar o país, parar tudo? Falei, mas você está louco, isso não vai acontecer nada, que pandemia, que nada. O pior, acabamos apostando, mas não deu tempo. Apostei 3 garrafas de uísque que tinha que dar para ele. Está comprada, não pude entregar por causa da pandemia até hoje. E não passava pela minha cabeça que iria ter algum problema com a pandemia. Não, isso passa, todo mundo vai ficar em casa, vai diminuir um pouco o movimento e tal. Porque o que existe na Bolsa e que todo mundo tem que pôr na cabeça é um movimento continuado que já está escrito. Algumas coisas podem atrapalhar esse movimento, mas nada que vai. Então, o que aconteceu com a pandemia é o seguinte: em março parou a economia, em novembro voltou a economia do mesmo jeito. Quem dormiu, quem ficou na UTI durante 6 meses por acaso, acordou falando, não aconteceu nada, estava beleza aqui. Recorde de produção de cimento, de minério de ferro, preço do minério de ferro maior da história, tudo acontecendo normal. Foi um intervalo. Essa é a pandemia. Agora, o tomada do dinheiro assustou. Assustou porque qualquer confisco aqui em São Paulo existe muito sequestro de você estar no automóvel, ser sequestrado, te jogam no porta-mala e vão com o seu cartão de crédito para pegar todos os bancos, tirar o dinheiro, e você não tem certeza se vai morrer ou não. Então, as pessoas que já passaram por isso falaram, eu não queria nunca mais passar por uma coisa dessa. Em geral, mudaram para outro país, foram para Portugal, foram para aí, porque diz, isso é horrível passar. Porque você foi apoderado, te tomaram tudo que você tem da noite para o dia, ainda mais para quem mexe com dinheiro, a sua carteira de ação, você tinha que pagar 20% dela para continuar operando, se quisesse vender. E o dinheiro você não podia usar. O dinheiro estava lá, tomaram. Então, esse foi um baque, um movimento horrível, apesar de que veio a trazer depois, tudo do bem do mal vem para o bem, veio a trazer um grande crescimento econômico, porque conseguiu, de algum pequeno, de um jeito qualquer, brecar por um período a inflação. Não durou muito, relaxaram, mais ou menos o que estão fazendo agora com a pandemia, não cuidaram do isolamento e também não cuidaram da economia o suficiente para botar a economia nos eixos. Perderam mais uma oportunidade.
Eu acho que a pior crise que nós tivemos, que é de conhecimento público de todos, é o governo Dilma, que, se não tivesse caído, levaria o Brasil para uma ruína parecida com a Venezuela é hoje. Então, e isso você não tinha o que fazer. Ela estava criando um populismo, liquidando todas as instituições possíveis, deixando a inflação comer, gastando dinheiro que não tinha, emitindo o que pudesse. Então, essa foi uma crise que poderia ter devastado o país, mas não, mais uma vez, não devastou. Então, pandemia, que todo mundo está exagerando, houve problema de fome, gente que perdeu o emprego, setores que nunca mais vão voltar, mas a economia como um todo e o país como um todo tem todos os sofrimentos de morte e tudo, mas economicamente não temos nada a reclamar, a não ser setores específicos. Alguns shopping centers que já recuperaram, viagens, avião, viagem de navio, não sei o que mais, alguns setores que praticamente sumiram e muitos possivelmente não vão voltar ao setor do e-commerce, que nasceu, já estava sendo organizado, então ele pode ser acelerado sem criar confusão. E isso é uma novidade, nós ganhamos 10 anos em um. Hoje o Brasil compete em qualidade com qualquer país, com os Estados Unidos, ainda não sei com a China, porque a China tudo é melhor, mas com os Estados Unidos e com a Europa nós não temos vergonha nenhuma, nós damos aula como se faz e-commerce, como se faz entrega, como se faz logística e tudo. E então, pensar, a gente que mexe com bolsa, a crise, as encrencas são amigas da bolsa. O que é ruim para a bolsa é o excesso de otimismo, que leva a preços totalmente fora da realidade, leva a... Então, mas como é tão inebriante, acontece sempre nos fins de processo e que depois leva a bolsa a pontos tão exagerados que, quando ela cai, também nunca mais volta. E aí é 10, 15 anos para voltar de onde partiu e todo mundo acha que 10, 15 anos é uma vida, você esquece tudo, vai fazer outra coisa e achava que bolsa nunca existiu antigamente. Então, é mais ou menos isso que acho que responde a pergunta. Breda, quer falar? Assim, vou dar um foco um pouco no que você falou de aprendizados, né? Porque a gente vê que os erros e os exageros do mercado, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, às vezes o mercado desaba demais, e aí a pessoa acha que o país vai deixar de existir, a bolsa vai deixar de existir, para depois, num momento seguinte, 5, 6, 10 anos depois, a bolsa exagerar, virar uma bolha e ninguém mais acha que vai piorar. Essas coisas se repetem assim por várias décadas, né? E aí, um comentário muito comum que a gente recebe é o seguinte: pô, mas o mercado está aprendendo, né? Não vai incorrer nos erros do passado. Na verdade, o mercado ele nunca aprende, né? O mercado é sempre uma média. Então, você tem novos entrantes no mercado todo dia e gente muito inteligente, muito preparada que está saindo do mercado, que está se aposentando. Então, individualmente, todos crescem ao longo do tempo, crescem em experiência e em capacidade técnica, mas a média do mercado é sempre a mesma. Porque você é como se fosse uma grande pia de banheiro, onde a torneira vai jogando um monte de iniciantes e o ralo vai tirando experientes. Então a média é sempre igual, a média de inteligência ou a média da burrice é sempre igual. Então, e a jornada do investidor é meio clássica, assim, né? Algumas pessoas vão aprender um pouco mais rápido, algumas um pouco mais lento e algumas nunca aprendem.
comigo, eu fiz o clássico, não fiz nada de diferente. Então, você começa a investir, começa a comprar algumas ações, começa a ver a possibilidade de ganhar dinheiro rápido. Não vai demorar muito tempo, você vai começar a se meter em opções. Porque a opção é um cassino da bolsa, né? Você consegue ganhar muito rápido, até você perder tudo algumas vezes. Porque você perde tudo uma vez, aí você acha que você foi azarado, se você arrumar um pouquinho o processo, você melhora e vai começar a ganhar. Aí você perde tudo de novo. E aí você começa, se você tiver um pouco mais de inteligência, você vai começar a olhar a fórmula dos que dão certo, né? Dos velhos investors americanos, brasileiros, acumular bons ativos, investir em bons negócios, e aí você começa a jornada do investidor. Aí você começa a achar que, não, eu fiz uma conta aqui, preço, lucro, return on equity, já analisei. Aí dali a pouco você começa a cair no conto do vigário de alguns empresários, começa a investir em empresa de bandido, que te enganou muito bem, e aí você começa a ver que as coisas não são só números, não é só o balanço, só o caixa, só a margem. Você precisa conseguir identificar um pouco mais e começar a analisar um pouco mais sobre as pessoas que estão por detrás do negócio. E aí isso começa a evoluir um pouco mais. E depois você começa a entender da parte cíclica da coisa. Então, existem as exceções, empresa que fica boa para sempre, e aquelas empresas que morrem no meio do caminho, né? Só que a grande regra geral, né, que abocanha grande parte das empresas é aquilo que está muito bom, eventualmente vai passar por dificuldade no futuro, e aquilo que está passando por uma certa dificuldade no curto prazo, pode ser que melhore bem depois no futuro. Porque se o setor está muito ruim, ele vai expulsar competidores, ele vai espantar os players até uma hora que fica os grandes resilientes, os eficientes, e eles começam a lucrar muito num mercado que vai ficar menos competitivo. E aquilo que está muito bom, todo mundo ganha dinheiro, vai atrair novos entrantes, atrai novos competidores e a margem cai e aí fica ruim para todo mundo. Então você começa a entender da parte cíclica. Para a gente, a grande lição do Covid é, numa estratégia long only, uma carteira de ações pura, como é o fundo pessoal do Luiz Alves, o Poland, como é os nossos fundos de previdência, hoje estamos indo para mais de 5 fundos de previdência, o nosso long only, o institucional, meio que nada muda, é vida que segue, né? Caiu muito uma ação, você compra mais, vende daqui no caiu, fica reciclando, rebalanceando o portfólio e toca a vida. No nosso fundo BDR, que tem vários ativos combinados, você tem estratégias de ações, em cima disso você tem câmbio, em cima disso você tem juros. A grande novidade para a gente foi a velocidade da queda. A queda foi muito rápida. A gente já viu queda maior no passado, mas que demorou 3 anos, 4 anos. Essa queda foi queda de 3 anos em 20 dias, 15 dias. Isso, para quem toca um fundo multimercado ou um fundo da natureza do Black BDR, que você combina vários ativos, isso é muito agressivo, é muito violento. Então, a gente aprendeu a combinar melhor os ativos com essa crise. Então, a gente dificilmente ou talvez nunca mais vai combinar da forma que a gente combinou. Se a gente for combinar os tamanhos de exposição que a gente teve, muito provavelmente a gente vai usar mais opções do que no passado. Então, aí é um aprendizado de técnica, de montagem de portfólio. Agora, mudar a forma de analisar a empresa, na verdade, não mudou. Essas crises aí, elas acontecem, são imprevisíveis mesmo. Isso ajuda a gente a lembrar o seguinte, um papo muito comum é sobre cenário, né? Então as pessoas, o que você imagina, cenário para 2021, 2022? Você pode ter uma vaga ideia, mas na verdade é só uma discussão muito teórica, né? Quando a gente chegou lá em janeiro de 2020, quando não se falava de pandemia, do que adiantou falar do cenário para 2020, quando você nem imaginava e tinha um muro, né? Tinha um abismo ali em março, em abril, ou seja, é totalmente imprevisível, né? Mas aí volta no assunto que o Luiz Alves falou, é uma interrupção num ciclo,
numa força inercial de recuperação cíclica da Bolsa muito forte. Então, a gente imaginava que esse ciclo de alta seria de 2016 até 2023, 2024, baseado em análise histórica. O Brasil não fica crescendo por muito mais tempo, 7, 8 anos. A gente acha que o ano 2020 foi uma correção tão forte, foi um reset tão violento, que na verdade a gente barrigou isso para frente, para 2027, 2028, mais ou menos isso. Então, se não tiver nenhuma grande interrupção econômica do tipo pandemia, guerra mundial, essas coisas muito grandes, a gente imagina uma recuperação cíclica da Bolsa e do PIB para os próximos muitos anos. Não é infinito, mas é um negócio 7 anos, 8 anos, ao redor disso é normal acontecer. Então a gente é mais ou menos o que a gente imagina.